Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. É a segunda parte da mensagem que eu fiz hoje de manhã, tá? Vamos fechá-la essa noite. Tudo é possível ao que crer. Essa é a palavra que Deus manda para a igreja. Então no versículo 23, Jesus diz, o texto diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que faz jejum. Hã? Não? Tudo é possível ao que faz promessa para os santos, ao que faz uma corrente de 12 sextas-feiras. Não é isso que está na Bíblia? Gente, ok. Tudo é possível a quem coloca um copo com água na frente da televisão, para o missionário ungir com poder. Tudo é possível a quem unge a cabeça com óleo. Não? E por que se faz essas coisas, hein? Curioso, né? Não, tudo é possível ao que crer. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos, Senhor, em teu nome, para ouvir a tua voz, para aprender de Deus, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para galgar um degrauzinho a mais na escada do conhecimento divino, do conhecimento sagrado. Porque quanto mais nós crescemos no conhecimento, maior se torna o nosso relacionamento contigo. Mais íntimo esse relacionamento vai se tornando através do conhecimento. Então fala-nos nessa noite, fala à tua igreja, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, aos teus escolhidos, às ovelhas do teu rebanho, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, inscritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu pastor, como teu servo, fala através de mim, inspira-me, capacita-me, Senhor, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é muito curioso essa palavra, essa promessa, essa afirmação que o Senhor Jesus fez, de que tudo é possível ao que crer. Veja, ele não disse algumas coisas são possíveis, tudo é possível.
tudo, absolutamente tudo. E eu disse hoje de manhã aqui, se tudo é possível ao que crê, como está aqui na Bíblia, por que há tanta gente que diz que crê, que bate o pé, que diz eu creio, e muitas das vezes não consegue nem as menores coisas? Se ele está dizendo que é tudo, tudo é possível ao que crê. Então o que está havendo? Que esta promessa de Deus aqui não tem se cumprido na vida de um monte de gente. Eu disse aqui de manhã que um dos problemas é porque tem muita gente que acredita, que acha que ter fé é abrir a boca e dizer eu creio, irmão Geraldo. Não, eu creio. Não, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. E ela acha que isso é ter fé. Só que não é isso. Não é dessa maneira. A fé bíblica, a fé como o dom do Espírito Santo, a fé cristã, a fé que a Bíblia diz de uma vez por todas foi entregue aos santos, não pode ser uma fé só de palavras. A fé de Deus, aquela fé que Deus imputa ao seu povo, imputa aos seus eleitos, ela é acima de tudo uma fé de atitudes. Mas antes de falar de atitudes, tudo é possível ao que crê. Uma pergunta: ao que crê em quê? Eis a questão. Porque se desvirtuou isso. Olha, tá vendo? Tudo é possível ao que crê. Então creia nessa rosa, creia nesse saquinho de sal, creia num copo com água na frente da televisão, creia nisso, creia naquilo, creia na corrente, creia naquilo outro. Não. Tudo é possível ao que crer em Deus, ao que crê na palavra, ao que crê nas promessas, ao que crê no poder sobrenatural de Deus. Olha, se a fé não for pautada dentro desse padrão, se for uma fé colocada em coisas, colocada em objetos, isso não é fé, é superstição. Fé é uma coisa, superstição é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Então o que a gente mais tem visto aí são as pessoas demonstrarem superstição. Não é isso que a Bíblia mostra. Então, a fé verdadeira, ela é demonstrada através das nossas atitudes. Você só pode demonstrar a tua fé através de atitudes, não é falando. Eu quero só relembrar um pouquinho o que Tiago diz. Vamos fazer um repasse do que nós vimos aqui de manhã, bem rápido. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante. Quando ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver atitudes, né? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não tem proveito nenhum, absolutamente nenhum. Aí ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quer dizer, Tiago está falando de quê? Atitudes, diga atitudes. Atitudes. Né? Então a fé tem que ser uma fé de atitudes. Não basta uma fé de palavras. Não basta dizer eu creio, eu confio, eu acredito. Não, tem que provar isso. Tem que demonstrar uma atitude. Veja que ele aqui, ele cita 2 exemplos de atitudes de fé. Ele usa 2 personagens aqui na Bíblia, muito conhecido nosso, que é Abraão e Raabe. Porque no versículo 18 ele diz assim, no versículo 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras
que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vigílias Abraão fez? De quantas vigílias Abraão participou? Quantas vezes Abraão ungiu a cabeça com óleo? Nenhuma. Quantas correntes de libertação Abraão fez? Quanto jejum Abraão fez? Nenhum. Gente, e Deus nos apresenta esse homem como exemplo de fé? Está aqui. Abraão creu em Deus. Não fez nada disso. Mas a Bíblia diz que ele creu em Deus. Você lembra hoje de manhã? Ele morava em Ur dos Caldeus. E Deus chega e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E esse homem partiu. Esse homem obedeceu a Deus. Esse homem saiu sem saber para onde ia, na certeza de que Deus o guiaria à terra que ele lhe havia prometido. Isso é fé, uma atitude de fé. Um dia Deus pediu a ele o filho. Olha, eu quero o teu filho, teu próprio filho, Isaque, a quem você muito ama. Eu quero que você ofereça o teu filho para mim em holocausto no alto do Monte Moriá. E esse homem pegou o próprio filho, e ele preparou tudo, e ele estava pronto para sacrificar o filho a Deus. Claro que Deus não permitiria uma coisa dessa, porque o nosso Deus não exige esse tipo de coisa, sacrifício de pessoas. E quando ele estava pronto para sacrificar o próprio filho, ele ouve uma voz que brada: Abraão, Abraão, não toques no rapaz. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Mas tem uma coisa maravilhosa na vida deste homem que eu quero compartilhar com você. Abra em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele seria pai de uma criança e que a partir dessa criança seria constituído o povo de Israel, a nação de Israel. Só que esse homem era um homem idoso. Ele já tinha quase 100 anos. Sara também. A sua mulher, estéril, não podia dar à luz a filho. Veja, mesmo que ela fosse uma mulher nova, ainda com as plenas atividades do organismo, mesmo assim ela não poderia dar à luz a criança, porque era estéril. Agora imagine, além de ser estéril, já numa idade avançada. Mas Deus disse: olha, Abraão, você vai ser pai. Você vai ser pai. Vai nascer um filho teu. Aí aqui no versículo 17, Paulo escreve e diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Quando Deus mandou ele sair da tenda, disse: Abraão, olha para o céu. Abraão olhou. Está vendo? Que céu lindo, quantas bilhões de estrelas. Assim será a tua descendência. Senhor, eu não tenho filhos, eu não tenho nenhum herdeiro. Como é que a minha descendência vai ser dessa maneira? Mas você vai ser pai, rapaz. Aguarde que você vai ser pai. Olha, Paulo disse que Abraão creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha, Abraão, mesmo levando em conta a sua idade avançada, um homem de 100 anos, mesmo levando em conta a idade avançada de Sara, mesmo levando em conta que Sara era estéril, não duvidou do que Deus disse. Ele acreditou no que Deus disse. Deus disse: você vai ser pai, rapaz. Bom, eu sou muito velho, minha idade não dá mais para isso. A minha mulher também é muito velhinha, e ela por cima é estéril. Mas Deus está dizendo: eu creio. Eu creio. Não vou olhar para o meu corpo, não vou olhar para a minha idade, não vou olhar para nada, eu vou olhar para o que Deus está falando. Eu vou acreditar no que Deus está dizendo. E pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto, quer dizer que esse homem não tinha dúvidas. Esse homem não ficou pensando: peraí, eu até que creio em Deus, mas aí já é demais, né? Deus está dizendo que eu vou ser pai? Não, aí peraí. Vamos usar a lógica, não tem gente que diz isso? Não, vamos com os pés no chão, não pode ser assim, não pode dessa maneira não, irmãos. Pode ser assim. Nós cremos no Deus das coisas impossíveis. Nós cremos no Deus que faz vir à existência, está aqui, as coisas que não existem. Deus tem poder para fazer vir à existência as coisas que não existem. Deus tem poder para fazer você vencer as tuas lutas. Deus tem poder para fazer os teus sonhos se tornarem realidade. Deus tem poder para fazer curar uma doença que os médicos já disseram que não tem cura, que os remédios não estão fazendo efeito. Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Deus pode. Agora, Deus só pode fazer isso na vida daquele que crê. Tem que crer. Tem que confiar em Deus. Olha aqui, ó. Não duvidou. Ele não teve dúvidas. Não houve espaço no coração desse homem para dúvidas. Ele não se deixou levar por aquilo que os seus olhos viam. Ele chegava diante do espelho, olhava: puxa, um velhinho como eu, vou ser pai? Como? Tem uma coisa errada aí nessa história, viu? Olhava para Sara, não tem condições. Nosso negócio agora é chegar de noite e assistir um filminho. Como é que vai ser pai? Como é que vai nascer criança? Né? Não dá mais, passou do tempo, né? Não tem mais condições. O organismo já não reage mais a essas coisas. Ele disse: não, Deus falou e eu creio. Deus prometeu, e quando Deus promete, Deus cumpre. Eu não sei de que maneira vai ser, mas que vai ser, vai ser. E um dia, ou talvez uma noite, quando ele menos esperava, alguma coisa aconteceu. Abraão começou a sentir um calor, né? Tem alguma coisa estranha aqui, viu? E começou a sentir uma atração por Sara, e Sara por ele, e de repente os dois se sentiram como se tivessem com 20 anos de idade. E o resultado é que nasceu Isaac. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus pode fazer isso na minha vida. Deus pode fazer isso aqui na nossa vida. Mas é preciso que nós creiamos. É preciso que nós tenhamos atitudes de fé. Amém? Bom, mas como nós já falamos muito de Abraão hoje de manhã, vamos voltar lá em Tiago, porque eu quero falar dessa personagem que ele cita aqui no versículo 25. Ok? Ele disse: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes de eu falar de Raabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, deixa eu mostrar aqui, depois a gente volta aí. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aquele episódio de um pai que foi pedir a Jesus
que curasse o seu filho, libertasse o seu filho, que de repente era possesso de um espírito maligno. E o pai disse assim: olha, Senhor, eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Tal. Aí resolve o problema. E quando Jesus chega em casa, os discípulos se dirigem a ele e fazem uma pergunta, aqui no versículo 20, versículo 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos fazer o que o Senhor fez? Por que nós não resolvemos a questão como o Senhor resolveu? E olha a resposta dele. Versículo 20. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Já viu o tamanho de uma semente de um grão de mostarda? Quem aqui já teve a oportunidade de ver? É pequenininha. É mínima. Vocês não tiveram fé nenhuma. Porque se vocês tiverem fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, ainda que a fé de vocês seja mínima, direis a este monte, certamente apontando para o monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Cuidado com o versículo 21. Porque tem um monte de pastor aí, a maioria diz assim: olha, Jesus diz que tem casta de demônios que não se espere senão por meio de oração e jejum. Está aí na Bíblia, não está escrito? Não está aí no versículo 21? Se você tiver a versão revista e atualizada, você vai ver que esse versículo está entre colchetes. E o que é que diz a Sociedade Bíblica? Que todo texto que está entre colchetes não consta do texto grego original. É pensamento do tradutor. Foi Almeida, quando fez a tradução, devia gostar de um jejumzinho, né? Aí botou lá: um jejum aqui ia resolver a parada. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou isso. Ele disse: não por causa da pequenez da vossa fé. Porque vocês não creram, vocês duvidaram, vocês se deixaram intimidar pelo problema. Porque se vocês tiverem fé, ainda que do tamanho do grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Ponto. Parou aí a questão. Tem nada de jejum na história aqui, viu? Por favor. Então, a falta de fé, meu irmão, leva a pessoa ao fracasso. Uma fé só de palavras, olha, ela é logo desmascarada. É como aquele velejador que está no meio do oceano, está fazendo uma regata internacional, intercontinental, entre dois continentes. E ele está lá, e ele diz: eu creio em Deus, eu vou conseguir, eu vou chegar até o final, eu vou cumprir a minha missão, eu acredito em Deus, o céu está azul, o céu está límpido, está tudo maravilhoso, o mar está calmo. Mas de repente, muda o tempo. Aparecem nuvens negras no céu. O vento sopra, as ondas começam a ficar bravias. E aquilo que ele dizia ser fé, se transforma em medo. Tem gente que diz que crê quando está tudo bem. Quanto o mar da vida está tranquilo, olha, eu creio em Jesus, eu acredito muito em Deus. Na primeira tempestade, meu irmão, aquilo que era fé se transforma em decepção. Se perde o emprego, desmorona. Se surge uma doença, abandona as fileiras da igreja. Se aparece uma dificuldade qualquer na vida, sabe, já começa a murmurar contra Deus. Então, a fé só de palavra é logo desmascarada, meu irmão. Não tem nenhuma dúvida quanto isso aqui. Então, por favor, muito cuidado com isso aqui. Viu? Leva ao fracasso. Você tem que provar que crê. Você tem que ter atitudes que provem a tua confiança em Deus. Eu vou dizer para você, meu irmão, olha, o maior obstáculo que existe na vida de uma pessoa é o medo. Não existe obstáculo pior do que o medo. Por quê? Porque o medo é a antítese da fé. O medo anula a fé. A pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é o desânimo.
uma pessoa que desanima, uma pessoa que baixa a cabeça, uma pessoa que se rende diante dos inimigos, uma pessoa que recua diante dos problemas da vida. Essa é a pior desgraça que pode acontecer. Nunca desanime. Agora, por outro lado, o melhor remédio para todos os males da vida é o otimismo. Seja sempre uma pessoa otimista, sempre uma palavra para frente, uma palavra em linha com a palavra, sabe? Nunca decaia da tua confissão. Por maior dificuldade que tenha, diga: mas Deus é comigo, a vitória é minha, eu creio que eu vou conseguir, o Senhor é comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque você tem a arma mais potente desse mundo. A arma mais potente desse mundo não é a bomba atômica. Não é. A arma mais potente é essa aqui, a fé cristã. Agora, a fé é verdadeira, a fé é de atitudes. Porque a fé de atitudes, ela faz com que Deus, irmão, manifeste o seu poder, com que Deus manifeste a sua graça em favor daquele que nele confia. Está aqui. A fé produz esperança. Você quer ver? Deixa eu mostrar rapidamente. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Paulo diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Produz esperança, produz paz. Vá um pouquinho adiante, no capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 13. O apóstolo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus nos enche de paz, produz esperança, produz confiança. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Encontraram? Ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Quem crê não foge das lutas. Quem crê não foge dos desafios da vida. Quem crê não foge, meus irmãos, das dificuldades. Ele enfrenta as dificuldades, porque ele crê. Você lembra o exemplo de Davi? Davi era um jovem de 16 anos, só sabia cuidar de ovelhas. E quando o gigante Golias, o mais preparado guerreiro filisteu, estava desafiando o exército de Israel, ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Os soldados treinados, que tinham armaduras, que tinham espada, que tinham lança, que tinham escudos, nenhum se predispôs a enfrentar Golias. Quando você lê o texto, diz que todo mundo tremendo de medo. Todo mundo com medo. E diziam crer em Deus. Quem crê, não foge. Todo mundo querendo perna para que te quero, perna para que te quero. Davi chegou: peraí, quem é esse circunciso aí? Quem é esse idiota aí? O que ele pensa que é da vida? Não, eu vou enfrentá-lo. Eu vou enfrentar esse cara. Mas você nem soldado é, não quero saber. Você não tem espada, não tem espada, mas tem um Deus. Não tenho espada, mas eu tenho a minha fé aqui, que é mais poderosa do que qualquer espada. E foi, e todos nós sabemos o resultado, não foi? Aquilo que aos olhos humanos era impossível, se tornou possível. Amém, irmãos? Amém? Agora, tem que ser uma fé sincera, tem que ser uma fé genuína, tem que ser uma fé verdadeira, que é a fé que só os eleitos de Deus têm. Pastor, mas eu sempre ouvi dizer que todo mundo tem fé. Não. Todo mundo tem a fé natural, a fé da carne. A fé da carne leva uns a crer em imagem, leva outro a crer em santo, em trabalho de macumba.
em jogo do bicho, em simpatia, né? Isso é a fé da carne. Agora, a fé de Deus, que leva você a crer somente em Deus, somente na palavra, somente na promessa, somente no poder divino, só os eleitos de Deus têm. Mas isso está na Bíblia, pastor? Claro. Aqui tudo que eu falo está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, 2ª Epístola de Paulo, a igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Essa fé é bíblica, é só dos eleitos de Deus, é só dos eleitos do Senhor. Diga glória a Deus. Porque fé, para crer em objeto, não é fé. Não é fé. Absolutamente não. É superstição, né? Bom, eu dei um arrodeio aqui danado, né? Mas deixa eu voltar aqui para Tiago. Porque a segunda ilustração de Tiago é Raabe, né? Olha, e eu creio, meu irmão, que essa é uma das mais emocionantes histórias da Bíblia. Eu me emociono muito com essa história de Raabe aqui, sinceramente. Como me emociono também com a de Abraão. Então, além de ser um dos melhores exemplos de conversão, viu? Então vamos ler de novo Tiago 2,25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Interessante, né? Tiago fala disso. Você volta um pouquinho atrás, em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Paulo fala também disso. Essa mulher que era uma meretriz, que era uma prostituta, ela consta na galeria dos heróis da fé. Está aqui Hebreus 11. É a galeria dos heróis da fé. E no versículo 31, o apóstolo diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que essa mulher tomou essa atitude de acolher os espias, se ela era uma estrangeira, se essa mulher aqui fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus? Ela fazia parte de um povo que era inimigo de Israel. Por que ela acolheu os espias? Por que ela tomou essa atitude? Sabe por quê? Porque ela era uma eleita de Deus. Antes mesmo dela acolher os espias, ela ouviu a palavra, ela ouviu falar acerca de Deus, ela creu que a sua cidade estava condenada, ela creu naquilo que ela ouviu. Ela creu, disseram para ela: olha, estão dizendo aí que Deus já entregou a cidade na mão de Israel, que a derrota é iminente, que Deus vai nos entregar para eles. E ela acreditou nisso. Ela creu. Pastor, onde é que está isso na Bíblia para a gente conferir? Vamos lá. Por favor. Livro de Josué. Lá no Velho Testamento. Josué capítulo 2. Versículo 1 em diante. Acharam, irmãos? Vamos ler um pedaço desse texto aqui. Então diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espia, como espião, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ela era uma prostituta, ela era uma meretriz, e ela tinha uma hospedaria, onde alugava cômodos, alugava quartos, para o que a pessoa quisesse fazer lá dentro, né? Se estivesse viajando, quisesse dormir, podia dormir. Se quisesse fazer outra coisa, pelo menos quem quisesse. Bom, então, versículo 2. Se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe:
faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar a terra. Ou seja, o rei disse: olha, manda eles saírem, porque são espiões, são inimigos nossos. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Olha que coisa interessante, né? Irmãos, essa era a única pessoa em Jericó que cria no Deus de Abraão, que cria no Deus de Israel. E por isso Deus guiou os espias até a hospedaria dela, porque havia outras lá em Jericó. Mas olha a providência de Deus, né? Deus, não, vão se hospedar nessa aí. Essa é uma eleita. Ela já ouviu a minha palavra. Alguém já comentou para ela e ela creu, ela acreditou que eu sou Deus, que eu vou fazer de verdade o que eu disse. Quer ver como ela confessa isso? Os dois emissários do rei chegaram. Olha, o rei mandou dizer que tem 2 homens aí hospedados que são espiões de Israel. Manda eles sair para a gente levar eles presos e matá-los. Ela disse: não, é verdade. Chegaram 2 homens aqui, eu não sabia quem eles eram, de onde eles vieram, mas pediram algumas informações e foram embora. Fechei a porta e eles seguiram ali, ó. Vão lá, quem sabe vocês encontram eles. Mas tinha escondido os espias. Certo? Claro, deve ter conversado. Vocês são de Israel, vocês são espia. Olha, eu estou sabendo, já me falaram o que Deus falou, o que Deus prometeu, que vocês vão vencer, que nós seremos derrotados por vocês, e eu creio que Deus vai fazer isso. Olha como ela diz aqui no versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela até com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Está todo mundo desorientado, está todo mundo, sabe, no fundo do poço, que sabe que não tem jeito. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, ouvindo que Deus fez, ouvindo que Deus fez coisas grandes, ouvindo que Deus abriu o Mar Vermelho, ouvindo que Deus libertou vocês de Faraó, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. Se você não nos denunciar, se você não nos trair, se você continuar mostrando essa lealdade, essa fidelidade, essa fé que é verdadeira, então nós vamos prometer que não vamos matar vocês. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. E os homens lhe disseram: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata, um cordão vermelho, a janela por onde nos fizesse descer,
E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados desse juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Irmãos, Igreja de Jesus Cristo, essa mulher arriscou a própria vida para proteger os espias. Esses espias representavam o povo de Deus. Eles eram representantes do povo de Deus. Ela ouviu a verdade, ela ouviu falar do que Deus tinha feito com Israel, livrou do Egito, abriu o mar vermelho, fez milagres extraordinários. Ela creu, essa verdade que ela ouviu desceu para o seu coração e ela agiu de acordo com aquilo que ela tinha crido. Olha a atitude de fé. Ela provou ser uma predestinada. Esta mulher provou que ela era uma eleita de Deus, e ela provou que a sua fé era uma fé verdadeira através das suas atitudes. Através de atitudes. Aqui no versículo 9 ela disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha, não tinha nenhuma dúvida. Não, Deus prometeu que a terra é de vocês. Deus prometeu que vocês vão tomar posse. Eu sei disso, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Outra coisa, ela creu tanto em Deus que pediu aos espias que a sua família fosse poupada da morte quando os israelitas invadissem Jericó. Aqui no versículo 11, ela disse: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Olha, esse Deus de vocês é tremendo. Esse Deus de vocês pode tudo, absolutamente tudo. Então, assim como eu usei de misericórdia com vocês, use de misericórdia comigo, com a minha família. Poupe a nossa vida. Agora, os espias disseram: tudo bem, vamos fazer um trato. Nós vamos poupar. Agora você não pode denunciar a gente. Você não pode amanhã mudar de ideia. Se você mudar, nós não somos obrigados a cumprir palavra. Se você permanecer fiel, se você permanecer com essa tua fé, então você é uma eleita de Deus, nós vamos poupar. Agora pega o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, a parentada toda, bota dentro de casa. Se no dia que a gente atacar Jericó, tiver alguém fora, nós não vamos nos responsabilizar. Vai morrer e a culpa não é nossa. Coloca dentro de casa. E você coloca esse barbante vermelho pendurado na janela. Para que a gente saiba, eu vou avisar todo o exército. Olha, tem uma casa lá que tem um barbante. Nessa casa vocês não tocam. Lembra quando o povo de Deus estava no Egito? Quando Deus disse: eu vou enviar o anjo da morte e vou matar todos os primogênitos. Eu disse: olha, cada família mata aí um cordeiro. Pega o sangue e começa a aspergir o sangue nas ombreiras da porta. Quando o anjo da morte vier, onde tiver o sangue, ele não entra. Olha, onde tem a marca de Deus, irmão, nenhum mal pode entrar. Onde tem a marca de Deus, qual é a marca de Deus hoje na nossa vida? O Espírito Santo, meu irmão. O Espírito de Deus. Então, quando Raabe pendurou esse cordão vermelho na janela da sua casa, como os espias orientaram, olha, isso foi uma prova de que ela creu. Isso é uma prova de que ela creu, está aqui, ó. Só quem crê faria isso aqui. Agora preste atenção, tem uma coisa aqui importante. Observe que Raabe e toda a família dela, eles foram salvos por causa da sua fé no Deus Todo-Poderoso, por causa da sua fé no Deus da Bíblia, por causa da sua fé na palavra desse Deus, e não porque colocaram um cordão. Senão vai sair uma porção de gente, porque esses picaretas dessas seitas, pega essas passagens bíblicas, aí diz assim: olha, vamos fazer a campanha do cordão de Raabe.
Aí compra um tecido ali no beco da poeira vermelho, enrola e diz, você vai pendurar na janela e o mal não entra. Vai nessa. Vai nessa pra você ver. Não, meu irmão. Ela não foi salva por causa do cordão. O cordão foi apenas uma prova de obediência. Faça isso que nós vamos preservar. Nós vamos ver o sinal e ninguém entra aí. Ela creu. Botou lá. Mas não foi por causa do cordão, foi por causa da sua fé em Deus. Que fé extraordinária dessa mulher. Que coragem, meu irmão. Que coragem. Porque, olha, se o rei de Jericó tivesse descoberto a atitude dela, ela ia ser morta como traidora. Ia ser executada. Ela sabia disso. Será que nós estamos preparados para viver essa fé? Será que nós teremos uma fé tamanha a ponto, se necessário for, colocar a nossa vida em risco, exercitar a fé? Pense nisso aí. Essa é a fé dos eleitos de Deus. Esta mulher, irmão, está citada hoje, como eu mostrei agora em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. Essa mulher casou-se com um israelita, e ela, lá em Mateus capítulo 1, faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ela era uma prostituta, mas era uma eleita de Deus. Era uma amada, era uma abençoada, estava morta em delitos e pecados, mas quando ela ouviu a palavra, mesmo sendo parte de um povo estrangeiro, mesmo fazendo parte de um povo que era inimigo de Israel, mas ela era uma ovelha. Ela ouviu e creu. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que Deus guiou os espias para lá? Eu as conheço, é uma ovelha minha. Está morta, a palavra já chegou, já creu, já está com o coração inflamado, já está cheia de fé, cheia de confiança, e ela vai agir em prol do meu povo. E agiu mesmo. E eu fico maravilhado, meu irmão. Como é que Deus usa a sua graça, né? Como é que Deus usa pessoas que aos olhos humanos jamais poderiam servir a Deus? Já observou isso? Tem pessoas que aos olhos do homem jamais teriam condições de servir a Deus. Mas Deus vai lá, com a sua graça, e usa essas pessoas. Eu quero terminar mostrando isso. 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo, à igreja dos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Versículo 27 em diante. Ok? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Paulo diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Você vê, né? Chamou simples pescadores da Galileia. O que era um pescador? Nada. Que valor tinha um pescador? Nenhum. Cobradores de impostos. A pior raça de gente que tinha naquela época, chamou. Né? Chamou um fanático religioso, Saulo de Tarso. Transformou no maior dos apóstolos. Chamou um indivíduo que não conhecia nem o beabá da Bíblia, que era eu. Eu não conhecia nem o beabá da Bíblia. Eu conhecia corrente, óleo, folhinha da oliveira, a chave ungida que vai abrir as portas da felicidade. Parecia Silvio Santos, meu irmão. Não conhecia nada, nada vezes nada. Pastor, e como é que o senhor conseguia pregar para 100 mil pessoas nos estádios? É a coisa mais fácil.
é a coisa mais fácil, é você reunir 100 mil pessoas. Como? É só você dizer que vai distribuir objetos ungidos. Pega um rádio, uma televisão e começa a bater. Tal dia, vamos para o Castelão. Olha, eu fui a Israel, eu trouxe a água do Mar Vermelho. Aí vai lá, filma o Mar Vermelho, pega umas garrafinhas enchendo. Mas eu trouxe. Trazer água para dar para 100 mil pessoas, só se contratar toda a frota de avião do mundo, né? Aí chega aqui, pega ali da Lagoa da Parangaba e dá para os bestas, dizendo que é do Rio. Mas eu estou falando a verdade. Eu tenho a coragem de falar isso. Agora, eu fiz na ignorância. Eu fiz porque fizeram na minha cabeça, sabe? Eu não fiz com dolo. E por isso me revolta quando eu falo isso hoje. Aí você começa a anunciar, olha, essa água está ungida, o poder de Deus está nessa água, a água se abriu, você vai pegar, você vai levar para casa, você vai beber, você vai colocar em cima da ferida, você vai levar para o hospital para a pessoa que está com câncer, Deus vai curar do câncer. Haja Castelão para encher de gente. Olha, vem assim, ó, com a maior facilidade do mundo. Isso foi aqui, isso foi em Recife, isso foi em Natal, isso foi em João Pessoa, isso foi na Fonte Nova, em Salvador. É 100 mil pessoas no mínimo. Agora, se você disser, tal dia, olha, você vai ouvir uma palavra que você nunca ouviu. Você vai ouvir uma verdade que você nunca ouviu. Que dificuldade. Olha quantas pessoas tem nesse culto aqui à noite. Veja aí. Talvez não chegue a 100 pessoas. Se eu usasse esse programa de rádio que eu faço hoje e dissesse assim, olha, domingo vai ser um super domingo. Tá vendo esse óleo aqui? Se fosse televisão então, né? Tá vendo esse óleo? Vou dobrar o joelho de madrugada. É mentira, de madrugada o cara está dormindo, roncando. Viu? Mas eu vou dobrar os joelhos. Toda madrugada, vou consagrar, e você vai pegar, olha, quando você colocar no doente vai ser curado, quando você ungir a carteira de trabalho, pimba, no outro dia tem emprego para você de toda sorte. Se você ungir uma casa que você quer, Deus vai te dar essa casa. Milagre que não acaba mais. Você tem ideia de quantas pessoas estariam aqui essa noite? Ia fechar a Princesa Isabel. Eu tenho fotos, eu tenho filmes. A Imperador interditada. Uma pista ficava interditada. O povo no lado de fora esperando sair uma multidão para entrar outra. Para ouvir uma mentira. Para ouvir uma mentira. Pastor, mas o povo tinha muita fé. Não, o povo tinha muita superstição. Fé tem você. Fé temos nós, que cremos na palavra, que cremos na promessa, que cremos no poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, tome atitude de fé. Haja, sabe? Tenha atitudes. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não recue diante de nada. Não se intimide por nada. Não temas nada. Porque o Deus que você crê é maior do que tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia.